Ó, vamos ver o que ela vende. Aí tá falando aqui, lembra de ir atrás dos livros Aqui, pra ó. revelar as construções do mundo antigo. Antiga civilização do Egito. É, Vamos tá aí, ver. ó. Comprei, Dave. Não, Gastei mas vê se tem mais, grana. peraí, vê se tem mais, pô. Pô, claro. Aí, visite o Marco do Cairo na Terra, apareceu. Que irado! Aí, Que da hora, Pô, vamos cara. lá. Vamos lá, Caraca, com que certeza. legal, bicho. Ó, tem a Tem cabana- muita coisa pra descobrir nesse jogo, cara. É Muito. absurda a quantidade de coisa que tem. Como que É, eu ordeno? Quero Compra olhar. tudo, pô. Custa 100 conto. Mas o Dave tem só... Dave não, ele tem Copperfield, cara, 50 Tá de mil lá, hein? brincadeira, cara? Tá rico, hein, Tá cara? de brincadeira comigo? Me rico, eu vou respeita, rapaz. Tudo essa tudo, parada respeita, aqui, Inclusive, ó. você tá comprando mais de um do mesmo Não, tipo. por que não? Por que não? Por que não? Cara, tem Por que não? Eu vou comprar todos. Não, Sérgio, o cara demorou Gasta- 80 horas pra ganhar isso aí, ó. O cara- Vamos gastar tudo em um Ó, a segundo. mulher ficou rica. Aí, ó, o Marco de Londres. porra, vamos Aí, lá. ó, acabou pra Não, nós. vambora, vamos lá pra terra. Vamos lá pra terra. Quando Vamos. você vai indo, deixa eu só ler as mensagens aqui que tem muito e o Sérgio vai responder. Cara, que irado. Eu Pô, fiquei legal muito que eles feliz com fizeram isso. Não Maneiro, dá pra maneiro. ler o livro, mas... Ah, dá, Dá sim, sim, ó. você abre, ó. Dá uma Olha. lida aí. Quando o mundo antigo era jovem, a civilização já era velha. Olha só as Você pirâmides já de dá Zé. outra cara de Olha pessoa, aí, né? meu cara. Contando falando das pirâmides de Zé, que são as maiores, né? Pô, vamos lá, vamos pra terra. Gostei muito disso aí. Muito legal Ó, isso aqui. Vamos lá, deixa eu falar aqui. Ó, o Calapos mandou essa que eu falei. O Ferraz Libero mandou 5 libras, falou Sérgio pra presidente, chega de gente sem conteúdo no poder. João Pedro mandou apoio. 5 reais. Falou, o padrão da Terra é oxigênio, comparado com esse padrão CH4, deve ser isso que o padrão Fênix perguntou antes. Bom, passou. sim, é. Ou vai Corinthians da Silva, já falamos aqui. Vai, Corinthians. O Rafael Espera mandou 27,90. Quando nascer do espaço, provavelmente a microgravidade afetaria a embriogênese. Falando de uma pessoa Sim, nascer, né? a gente não sabe como E o que... desenvolvimento intrauterino, talvez um feto com uma formação. Ou talvez nem nasça, né? O que a gente sabe, cara, é que astronautas mulheres, elas têm problema, sim. Caramba, Então o que pessoal loucura. não sabe como que pode ser uma gestação no espaço. Isso é uma grande questão mesmo. Legal. O Matheus Meirelles mandou 54,90. Sérgio, existe algum tipo de plano para proteção planetária? Pois atualmente, se alguém chega aqui, não teremos chance alguma. Eu tava ouvindo música dos Piratas hoje. Obrigado por essa obra. Alguém aí o cara mais existe sim. Existe um na verdade é onde hoje a NASA e a Agência Espacial Europeia mais investe grana, é um negócio chamado defesa planetária. É mesmo? Só que não é contra alguém, mas é contra asteroides e coisas Tá. assim. Então se vier, Isso todo é mundo lembra importante, Impacto Profundo, Armagedon? Então, se tiver vindo alguma coisa, já existem ideias de desviar, de destruir tudo. E é Com muito dinheiro bomba investido. nuclear, Sérgio? Cara, como não é igual ao Armagedon, né? Então. Não, mas não, os caras vão lá furar o bagulho, né? Eles vão, Perfurar, o né? Bruce Perfurar, Willis é, fura e Bruce coloca uma Willis bomba da nuclear bomba lá. lá, isso É aí. muito bom. Mas eles estão tentando, se você detectar uma certa distância, você joga uma... Isso aí nós já fizemos, o ano passado. Tinha um asteroide, e em volta desse asteroide tinha um outro pequenininho. Nós mandamos uma nave daqui, e a nave bateu nesse asteroide menorzinho, e nós vimos que ela desviou a órbita dele. Então quer dizer que isso funciona. Então se vier alguma coisa em direção à Terra, a gente pode mandar alguma coisa bater e desviar. Não precisa destruir. Ó, Caraca, que só doideira. falar duas coisas, ó. Cairo tá bem no Egito e Londres bem em Londres, Claro. né? E eu queria falar um negócio. Então não Sérgio, dá pra achar isso descendo lá. Tem que Não. achar esse livro pra liberar essa parada. Que o Sérgio, eu queria falar com você o seguinte, ó. Teve aquele... É um cometa, a gente não sabe o que é, que orbitou o nosso sistema solar. Uma Moa, como chama? Ou Muamua. Um Moamua. Isso. Explica a história dele aí. Cara, então, e descobriram, né, um objeto no sistema solar. E aí é o seguinte, quando você faz a conta para calcular a órbita do objeto, as órbitas dos objetos no sistema solar são elipses. Então você sabe, pode ser até uma elipse muito longa, é um cometa. O cometa demora milhares de anos para ir lá e voltar. Quando calcularam a órbita desse objeto, eles descobriram que a órbita dele era hiperbólica. Isso quer dizer o quê? Hiperbólica quer dizer que ela vem de fora do sistema solar. Então, foi o primeiro objeto interestelar descoberto. Caraca, Foi o que amor. foda. Muito legal, né? Vai em Jameson primeiro, porque o nosso amigo Caio falou aqui que tá lá na mesa do presidente da Tanque. Tanque não, né? Da UC. Sim. Tá na mesa Tô dele ligado. o Empire State.
Ah, que legal. Vamos ver. Então isso aí deve ser tipo umas missões, você ir liberando coisas na Terra, será? É que tem um tipo de missão nesse jogo que chama atividades, que são missões menores, que não tem história e tal, mas adicionam alguma coisa. E tem umas que são bem toscas, essas eu tô achando que é legal, vamos dar uma olhada aí. Eu tô com sobrepeso, e aí eu quero só falar com esse cara pra eu dar pra ele, mas ele quer conversar, Dave. Eu tô pulando o diálogo dele, Dave. Você vai ter que voltar Não, a ao seu primeira save. sempre é boa. Não, a primeira sempre é boa. A primeira Tá. opção. Sempre é. Pô, eles ficaram putão comigo que eu ajudei os pirata. Pô, mas o cara da UC que me mandou me prender, Você eu fiquei não- puto. não Não, tive- eu deixei o cara vivo ainda, fui bonzinho com ele. Não Cheguei lá teve no final e muita falei, escolha, né? vou deixar você vivo e tal. Os caras ficaram, putz, você tá ajudando esses piratas, porra. Os Você caras quiseram me recomeçou fuder. o diálogo. Calma, é que é outro diálogo. Agora vai, ó. Porque ele queria me dar um presente acima de tudo. É, do presente do Mast, né? Outro diálogo, eu não consigo. Pô, pedir Sam, pra ele, na moral, Sam, a gente tá aqui cala fazendo a live, boca, cara, porra. respeita a gente. Respeita aí, pô. Ai, vai Corinthians da Silva, né? Vai, Corinthians da Silva. Eu gostei muito do O nome. Silva no desse final cara. deu um Ó, o Otávio Martins mandou R$10, o Santo Play BR Gameplay mandou R$10, o Túlio cara? Coqueiro mandou R$5, o Matheus Meirelles da Silva mandou R$54,90, perguntou pro Sérgio. Sérgio, existe algum tipo de plano pra... Ah, não, já falamos isso da proteção planetária. O Matheus Brian mandou $10 canadenses e Brian? falou aqui... Aí, galera do Flow, assistindo vocês diretamente de Brisbane, Austrália. Gostaria de perguntar pro Sérgio se ele acredita que o governo americano esconde evidências concretas Aí, ó, de Sérgio. extraterrestre. Aí, ó, Sérgio. E aí, Eu Sérgio? acho, Será? eu acho que não, É um cara. absurdo isso aí. Tem isso aí, o pessoal acha que eles escondem, né? Mas e tal. então, cara, beleza, eu entendo, mas, porra, por que não teve o outro cara lá do governo americano metendo louco, falando que, a gente tem uns negócios aí, que... Mas aí Por que é fala como essas que tá? merda, cara? Então, ninguém sabe, né? Pois é. Ele sumiu? Ninguém E, sabe. cara, vamos lá, eu lembro, quando eu era moleque, isso ficou muito na minha cabeça, me traumatizou um pouco, tá? Eu vou te falar aqui. Antes de eu falar, você já viu aquele filme Contatos de Quarto Grau? Sim. Esse Sinistro. moleque, meu irmão, ele ficou tão apavorado com esse filme na época, que ele ficou o dia inteiro procurando evidência que, porque na época a internet não era tão, que o filme que era um filme, porque eles fingem que não é. Sim, Que era sim. assustador aquela porra. É Mas como beleza. se fosse mas o que eu ia um falando, documentário, né? Milhões de é anos. com a Mila, né? Esse filme aí. Milhões de ouvintes. Há muitos anos atrás, eu vi um Linha Direta da Operação Prato. Aí o cara Que entrega a seria idade, né, a Sérgio? pois é. Que eu seria ia a primeira... falar, o que é uma Não, linha você não vai direta, saber, cara? isso é muito de Que velho. é a única evidência, mais ou menos, de uma coisa alienígena aqui no Brasil, né? Não é o E ET isso foi Bilu? registrado pelo governo, não foi? Isso foi liberado. É. Foi liberado, é. Então, o Brasil ele tem 3 casos que foram liberados pelo governo de investigação de alienígena. Foi. Um é a Operação Você Prato. viu? Aqui, ó. Ah, que irado, as pirâmides de Zé, Tá aí mano. as pirâmides, só que a pirâmide tá capada, né? É, sobe É, nela, quebrou, só- né? Quebrou. Ah lá, e os outros ali também. É. Mas vai lá, Sérgio, tá falando. É, desculpa. Operação Prato na década de 70. Lá em Colares, na ilha de Marajó, lá no Pará, as pessoas começaram a ver umas luzinhas e essa luzinha soltava alguma coisa e começava a queimar Isso, a pele foi das essa história que eu pessoas. vi, aham. Então isso aí era a Operação Prato. Começou a ter muito desses relatos, o governo mandou o exército ir para lá e o exército passou meses lá na Amazônia e tal, fazendo vigília, fotografando e tudo. Então, tem várias fotos, várias coisas, vários relatos desses militares lá. E o coronel da época, na hora que ele estava no leito de morte dele, ele falou que existia mesmo e tal. Isso aí virou meio que uma lenda. Mas né? aí só uma coisa, porque no Linha Direta fala que o cara que tava comandando essa operação, ele, nas palavras dele, ele disse lá e mandaram enterrar o caso, e aí ele deu uma entrevista super interessante na época, e depois apareceu morto, ele enforcado. Isso, o Irangê, é esse cara aí. Então aconteceu mesmo. isso aí. Isso aí aconteceu mesmo. Tá. Aí- Já é meio assustador isso aí. Aí o que que é? sinceramente, Exatamente. O que que é... Pra quem vai lá e conversa com o pessoal e acredita, eles falam que, não, que são naves e tal. Eu acho que não, né? Aham. entendeu? Eu acho que pode... Agora a galera vai me xingar pra caramba. Mas pode ter sido um tipo de delírio coletivo, que é uma coisa normal, entendeu? Tipo, o cara vê uma luz, olha lá a luz, tá vendo a luz? Tá vendo a luz? Tá vendo? Aí todo mundo, pô, pior que eu tô vendo mesmo. Às vezes não tem nada e todo mundo fala assim, cara, eu vou falar que eu tô vendo, eu vou ser o único aqui que eu vou pra não falar ficar que meio tá vendo, cara. chato e tal. Então, isso aí acontece, pode ser isso. E as feridas, cara, pode ser um monte de coisa. Você tá no meio da Amazônia, cara. A Amazônia tem bicho lá que você nem sabe direito o que é que pode te picar. Então, Operação Prato. Na década de 80, teve a Noite Oficial dos OVNIs.
De repente, aqui no Vale do Paraíba, para quem não sabe, o Vale do Paraíba fica entre Rio e São Paulo, os radares detectaram alguns pontos estranhos. Mandaram decolar os caças brasileiros F-4, e esses caças, de acordo com o relato dos pilotos, começaram a perseguir luzes que faziam manobras e tal, só que eles não chegaram perto de nada, eles não conseguiram ver nada. A única coisa que eles relatam, e é importante que eu vou falar, eles relatam, entendeu? Que eram luzes. E aí o relato é um negócio muito complicado nisso, cara. Porque aqui, ó, nós temos 4 pessoas. Eu posso ver uma luz ali, falar que ela é vermelha e redonda. Você pode olhar pra mesma luz e falar que ela é quadrada e amarela. Você pode falar que ela é triangular e, sei lá, roxa. E você que ela é, sei lá, não tem cor nenhuma. Então, isso é o relato. O relato depende da pessoa. Mas, enfim, o que foi a noite oficial dos OVNIs? Também não sabe. O pessoal que defende fala que não, cara, que nós somos invadidos e tal, não sei o quê. Eu acho que não. Eu acho que eles viram efeitos na atmosfera, que existem vários e que podem dar esse problema. Os pontos, né? É. Tá. Terceiro caso famoso, na década de 90, 1996, ET de Varginha. Sim. Então, ET de Varginha dizem que uma nave caiu, a história é essa, uma nave caiu ali perto de Varginha, no sul de Minas, para quem não conhece, e dessa nave saíram várias criaturas, e essas criaturas foram vistas no zoológico da cidade, e 3 meninas, né, 3 irmãs, acabaram encontrando um desses seres num terreno lá, e não sei o quê. E você tem a luz que um senhor viu numa fazenda, ele viu uma luz no céu. Uma luz no céu, cara, pode ser milhões de coisas antes de ser uma nave alienígena. E as pessoas viram criaturas. Só que essas duas coisas, elas não estão juntas, entendeu? Não é assim, eu vi a luz e vi o ser sair andando. Não é, eu vi a luz e outras pessoas em outros lugares viram isso aí. O ET de Varginha é muito discutido e tal, o pessoal tem certeza que foi. E aí, hoje, o ET de Varginha voltou a ficar muito famoso porque um cara nos Estados Unidos, um ufólogo, ele comprou a ideia de investigar. Ele veio até aqui no Brasil, fez um documentário. Ele fez um documentário aqui no Brasil e ele falou o seguinte: quem me trouxer uma foto ou um vídeo do ET, Evidência. eu dou $200 mil, que Minha hoje dá nossa! R$1 milhão. Um milhãozinho. 1 milha no bolso. Até agora não apareceu. Nada. Entendeu? Na época também não tinha os recursos de filmagem. Exatamente. De hoje em dia, né? Então, não, mas aí o ET de Varginha, cara, ele começou a virar uma história muito interessante, porque dizem que pegaram alguns desses corpos, levaram lá pra Unicamp. Na época existia um cara muito famoso no Brasil, quem é novo não vai lembrar, chamado Badam Palhares. Badam Palhares era o melhor médico legista que existia no país. Ele ficou muito famoso no caso PC Farias, né? Ele que investigou tudo lá. Levaram o ET, que estava morto. Na hora que o Badam foi abrir o ET para fazer a autópsia, ele viu que o ET estava vivo. Credo! Essa é a história que tem. Guardaram o ET lá na Unicamp. Tá lá ainda. Dizem que tá lá. Ele tem até um nome. Ele chama Juca. É o Juca. Cara, eu trabalhei na Unicamp muitos anos, entendeu? E eu tinha um amigo meu que era muito engraçado, cara. Ele ia nas festas da Unicamp, ele tomava umas. E falava, hoje eu vou lá, cara. Hoje eu vou lá pegar esse ET e vou trazer ele aqui no meio, vocês vão ver. Aí ele não ia. Mas é lá no Instituto de Química, tem a porta, tem tudo lá. Falaram que alguns desses corpos nós demos para os americanos pesquisarem. E aí da onde que vem isso? Nessa mesma época, lá no aeroporto de Campinas, em Viracopos, tinha um C-17 pousado. C-17, pra quem não sabe, é aquele avião gigantesco militar americano. Aquele avião não tinha por que estar ali, a não ser para levar o corpo do ET para os Estados Unidos. Então começa uma história a grudar na outra. E aí eles criam tudo isso. Doideira. Então vamos lá, pra mim, o que é o ET de Varginha? A região de Varginha, cara, ela tem muita caverna. Muita caverna. E dias antes de acontecer todo esse imbróglio aí, choveu muito ali. Então, muito provavelmente, eram bichos que viviam dentro da caverna. E por conta da chuva, a chuva inundou as cavernas. Esses bichos saíram. Quando esses bichos saíram, eles precisavam comer. Por isso que eles foram pro zoológico.
Eles foram pro zoológico para tentar pegar os bichos que estavam lá para comer. E o interessante é que esses bichos eles foram vistos todos andando na beira do rio. Então eles sabiam que o rio é importante. Como que o ET vai saber que o rio é importante, cara? Aí você tá querendo demais também, Ele né? pesquisou o planeta antes. Aí, ó, o jogo, né? Passou o Ele scan. foi lá, passou o scanner. É isso, Sérgio. Tá subestimando o alienígena, Tá cara. vendo? Só passou o scanner. É. Então, pra mim, aí tem vários biólogos e tal que... Cara, pode ser mesmo. Pode ser porque tem bicho que fica na caverna e não sai muito pra fora. Mas quando acontece alguma coisa, eles saem. E aquele bicho é muito estranho para as pessoas que não estão acostumadas a ver. Então ele olhava, o olho era vermelho, porque o olho estava cheio de água, tudo. Então pode ser muito bem esses bichos aí. Então esses 3 casos são os casos mais importantes do Brasil, ligados à ufologia. E os 3 têm documentos liberados pelo governo. Entendeu? Eu lembro, porque, pra ver como é que o troço fica, eu lembro que passou no Fantástico esse negócio do ET de Varginha. Claro. Eles fizeram um modelo 3D do ET de Varginha, que era um bicho meio marrom, né? Com a cabeça meio triangular assim, e aí Isso. tinham 3 chifres, né? Arredondados e o olho Exatamente. vermelhão. Eu lembro disso até hoje. E o Esse ET... aí não era o chupa-cabra? Não, esse é o ET de Varginha. E o Esse é o ET de chupacabra, Varginha. eu perguntava se o Aí, ó. chupacabra é isso aqui, ó. Chupa-cabra, aí o Badam Palhaço, famoso Badam Palhaço. Procura a imagem do ET de Varginha que eu tô falando, certeza que vocês vão achar aí. O chupa-cabra, cara, o Ah. chupa-cabra, ele, no Brasil, a gente chama de chupa-chupa. Chupa-chupa, tá. Chupa-chupa. Ele é chupa-cabra na América Central. Então, alguma coisa que acontecia que pegava os bichos lá, entendeu? Tá. E o pessoal deu esse nome de chupa-cabra porque Chupa-cabra. pegava a cabra, né? E tirava todo o sangue dela e tudo. Vampiro. Era meio tipo um vampiro de animal, assim. É esse mesmo, aqui. Não, Esse mas aqui, agora ó. não. Agora eu vou falar um negócio pra Não, você. essa massinha Não, aqui... peraí. Vocês aqui que são do games. Ah. Eu falei pro Bota ET de Micali. Varginha fantástico, vê o que aparece. Eu falei... Não, coloca ET de Varginha jogo, cara. Jogo? Jogo. Ah, eu já joguei esse jogo aí. É? O ET Joguei, de fiz um vídeo Varginha, cara, toscaço. ele é muito importante ET pros- Adventure Esse aqui, ó. 3D? Essa imagem aqui que eu lembro. Aqui, ó. Ah. Esse aqui, ó. Coloca esse aqui, ó. ET de Varginha Adventure. Incidente O incidente de Varginha. Não, calma Isso aí. aqui é muito importante pro game brasileiro. Sabe por quê? É mesmo? Ah, O incidente de Varginha Bota o foi jogo um aí. dos primeiros jogos feitos no Brasil. Um dos Caramba! primeiros jogos. Isso aí é o jogo da década de 90. A gente tinha um jogo chamado Amazônia, que Amazônia. acho que foi o primeiro jogo feito no Brasil. E o incidente de Varginha tá ali, cara, entre os 5 primeiros jogos feitos no Brasil. Foi. Coloca a capinha do jogo lá, cara. É, apareceu ali ó, a capa do jogo, o Igor. Desce aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Incidente de Varginha, tá aqui. É, aqui, Isso, tá aqui incidente na Varginha. tela, Aí, ó. Essa capa aqui, quem desenhou ela foi o Vilela, do Inteligência É Limitada. mesmo? ó. Calma. Ele que desenhou a capa. Que isso? Ele colocou umas referências de, tipo, Matrix aqui, Aham. ó. Aham. Ó, o ET aqui e o cara aqui. e essa indo fonte atrás. me lembra até um pouquinho Arquivo X. Aham. É isso aí, ele foi atrás dessas dessas referências, referências. né? Sérgio, mas aí... Então tá aí, ó, pra quem gosta aqui, ó, 1998, um dos Pra primeiros DOS. jogos. Pra DOS. Cara, pra DOS. É um dos É, primeiros jogos feitos no Brasil. Sérgio, eu acho que o maior plot twist de tudo isso é que o Vilela fez Fez essa a capa, cara. Ele que desenhou a capa do incidente de Varginha. Muito bom. Mas eu tenho uma dúvida. Você não citou o ET Bilu. Por que Bilu você não ficou falou do famoso, Bilu? né? ET Bilu ficou Busquem famoso. Deu pra conhecimento. perceber, né? Porque ele não falou do Ele ET der- Bilu, ele- né? ele Você respondeu falou Bilu, na ele hora. gargalhou. Ele respondeu na hora. Volta pro jogo lá, ô Igor, que eu quero mostrar que é estranha essa missão, essa atividade de visitar Cairo, porque eu visitei e não tem nada. É só a pirâmide aí, Mas, né? mas aí ficou, tipo, restos, né, das É. coisas na Terra, Eu queria né, cara? entrar. Ah, mas aí você tá achando que tá no Vai lá Assassin's pra Creed? Londres agora, ver o Eu que, vou que tem pra lá. Londres, mas ó, aqui, ó, só pra vocês verem. A missão marca aqui, mas é só pra visitar mesmo. É, só pra a ver. ruína, é só o resto. É, É, só é. a ponta. Ah, deve ser isso, cara. Você tá lá e fala, cara, quer fazer um turismo na Terra? Tem esses pontos aqui, ó. É. Porque na época eram pontos turísticos. Que eu acho que podia até